Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo. Eu venho aqui começar a compartilhar com vocês o meu processo de produção da parte gráfica, das ilustrações e também de outros elementos gráficos do meu livro O Peregrino da Noite. Esse é o personagem, o Peregrino da Noite, como vocês podem ver. E eu já havia começado me inspirando nessas margens adornadas. Eu vi em algumas ilustrações da internet, eu fiquei encantado. E aí o que acontece? Isso já faz alguns anos, tá? É um projeto que eu venho desenvolvendo há muito tempo. E aí essa é a versão mais recente, tá? Esse aqui é o frontispício do livro que eu criei. Tá vendo aqui? O título vai ser assim: você vai abrir a página, você vai abrir a página e ele vai ser assim: aqui à esquerda, aqui à direita. Tá vendo? Então, o título, Peregrino da Noite, e aqui vai haver uma ilustração. Talvez eu encaixe essa ilustração, talvez eu faça outra. Eu tenho outras ideias para colocar aqui. Tá? Então, de onde veio isso? Eu vou falar um pouco desse processo, porque eu não tirei isso do nada. Tá? Fazendo essa pesquisa gráfica, eu cheguei nessas publicações aqui. Ó. Isso aqui são exemplos de imagens adornadas. Você vê que era encaixado aqui, ele tem um tilt, tá vendo? Ele não é centralizado. Ele tem um tilt, ele tem uma proporção diferente para cada margem, né? Isso tem toda uma geometria, tá vendo? Aí eu estou seguindo esse padrão, tá? Isso aqui é da Cam Scott Press, de William Morris, que é da Inglaterra do século XIX, final do século XIX, início do século XX, tá? Porque havia esse movimento que se chama Arts and Crafts. Isso aqui são as referências, tá? Ó, dá para você ver de onde eu tirei a referência. Né? Aqui eu peguei, ó, a referência e criei aqui a minha versão. Como é que eu fiz isso? Tá bem parecido, tá uma super homenagem aqui. E na verdade, como eu estou aprendendo a fazer esse tipo de imagem adornada, tem todo um processo também de aprendizado. E esse processo de aprendizado é como era feito na época também, que os artesãos passavam o seu ofício de geração em geração para nova geração. Como é que fazia isso? Tem que começar copiando, cara. Não tem muito para onde você correr, tá? O que que acontece? Aqui, deixa eu ver se eu vou te mostrar aqui. Ó, aqui eu faço o planejamento, tá vendo como é que vai ser o layout. Você vê que tem um tipo de layout que ele tem uma margem dentro da margem e uma letra que se chama letra capitular, tá certo? Isso é o que eu estou fazendo agora. Deixa eu ver se tem impresso aqui, ó. Tem aqui. Isso aqui é a minha referência para a próxima página. Você vê que ela tem uma margem adornada. Dentro dessa margem tem uma outra margem um pouco mais simples. E aqui sim vai vir a ilustração. Eu mudei um pouco a proporção, que ele era mais estreito e eu deixei quadrado aqui para encaixar no formato do meu livro. E aqui é uma letra capitular. É como aquelas letras de iluminuras dos livros antigos, tá? Dos livros medievais. E aí o que que acontece? Como essa letra capitular, você vê aqui que é um T, um H, um E e um R. There. É uma versão arcaica de dairy em inglês, né? De lá. Então o que que acontece? Como a minha primeira letra era um L de lama, lama é a primeira palavra do livro, né? Aí não havia essa capitular do L para eu poder decalcar. E aí o que que eu fiz? Eu tive que criar essa capitular de letra L, tá vendo? Ó, isso aqui é a proporção que eu tiro. Eu crio essa proporção no Photoshop, porque eu vou reduzir, ela tá ampliada a 120%, tá? E aí tô fazendo a ilustração nesse tamanho aqui, grande. Depois eu vou reduzir, é, vou reduzir para 100%, está 120, eu vou reduzir para 100%. E ele vai ficar do formato certinho do livro.
Aí o que é que eu fiz? Eu terminei criando aqui uma capitular. Eu posso dizer que foi bem difícil, tá? Essa capitular aqui eu tive que fazer uma composição. Eu me inspirei no formato da letra, tá vendo? Me inspirei nesse formato dessa letra aqui. E aí fiz um L e coloquei aqui os adornos no mesmo estilo. Aí você vê que tá o L, o A, o M e o A. Lama, né? A primeira palavra que vai vir no livro, né? A primeira letra, a primeira palavra do livro. Aí aqui vai ser a primeira página onde realmente vai começar o texto. Aí vocês veem que aqui eu realmente passei na mesa de luz, tá? Isso aqui é normal, viu, pessoal? Não tem nenhum problema. Outra coisa, isso aqui é domínio público. Se eu quisesse, eu poderia pegar do jeito que tá e publicar no meu livro, né? Dava os créditos, dizendo, não, isso aí é da Ken Scott Press, eu botava do jeito que tava. Mas não, eu tô desenhando por cima dessa base, tá? Tô desenhando por cima. Então, isso aqui eu passei na mesa de luz, certo? Eu peguei isso aqui, desenhei. Não só eu passei na mesa de luz, como eu passei na mesa de luz, depois eu apaguei e desenhei de novo por cima. Completei, ajustei o que foi necessário. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a arte final e depois eu vou preencher o preto aqui por trás. Tá vendo? E aí ela vai ficar assim, ó. Aqui é a margem adornada. Isso aqui é uma folha, tipo um alface. Eu não sei direito que planta é essa. É uma planta inglesa, tá? E isso aqui dá pra ver que são uvas, né? Videiras. Certo? E aqui vai ficar nessa estrutura a primeira página. A margem principal, a margem menor que está quadrada certinha, né? Encapsulando aqui a primeira ilustração que eu vou fazer separado. E aqui a letra capitular que vai dar início ao texto, vai dar início ao livro, ao volume, vai dar início a tudo, né? Ao livro, ao volume, ao livro, né? Que é o canto, o livro, o pedaço do livro, a parte, e ao capítulo que vai ter dentro dessa primeira parte, certo? Então é o começo de tudo, começa com L-A-M-A, lama, tá? Lama, arrasto-me na lama. É um texto meio poético, bem místico, assim, bem simbólico, muito interessante. E aí o que acontece? Pronto, já falei bastante onde é que eu tô, de onde é que eu tô tirando essas referências, como eu tô construindo essas referências. Aqui você vê que são rosas, né? Que o tema principal do livro é rosas e espinhos, que é a questão da beleza e do sofrimento ao mesmo tempo, essa dualidade. E tem a parte das videiras também, que é da uva, que vai ser o prazer, que vai ser em outro momento que eu vou dar mais ênfase a isso. Aí, dependendo da parte do momento do livro, eu vou criar essa abertura. Então é isso, pessoal. Eu já estou começando aqui, estou bem animado. Aí, isso aqui, talvez eu coloque a ilustração direto encaixada aqui. Ou eu faço uma outra moldura menor e uma outra capitular aqui. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer, tá? Então eu ainda estou descobrindo, estou estudando, estou pesquisando, estou honrando esses grandes mestres do passado aqui que se importavam tanto com a questão artesanal, do trabalho manual, de valorizar o trabalho manual, e é isso que eu estou fazendo também nessa época de inteligência artificial. Vamos ser um pouco mais artistas naturais, tá certo? Então aqui, deixa eu mostrar o material que eu estou usando também, para dar uma boa introdução aqui, tá certo? Para não ficar um negócio jogado de qualquer jeito. Aí aqui, cara, para fazer o desenho, como é muito detalhado, deixa eu pegar aqui de novo. Cadê o desenho? Desenho a lápis. Tá aqui. Como esse desenho ele é muito detalhado, nem sempre dá para usar a 0,5, tá? Por isso eu uso a 0,3 para os detalhes mais finos, tá? Ela é uma caneta, uma lapiseira realmente bem fininha. E o que acontece? Às vezes ela é ruim porque ela praticamente não tem poder de preenchimento.
Para você fazer qualquer preenchimento com ela é muito ruim. Mesmo que seja um preenchimento pequenininho, tá vendo? É muito ruim. A 05 ela já faz um preenchimento mais sossegado, mais tranquilaço, ó, tá vendo? Mas a 03 ela é muito precisa. A 05 às vezes fica meio borrada, não deixa uma linha tão definida. E para esses detalhes mais finos, é melhor a 03, beleza? Se você quiser se aventurar nesse caminho maravilhoso aí. Você precisa também de uma borracha de precisão, tá? Eu uso essa aqui, uma borracha japonesa, tá? Uma marca muito boa. Ela é fina, ela é firme, tá? Não é aquela borracha grossa, molenga, não. Ela é uma borracha firme, bem fininha e ela é super precisa, né, para fazer o apagamento. Aqui é uma borracha normal para você apagar grandes áreas e tal, certo? Isso aí é na parte do lápis, que é mais normal. Na parte da arte final, aí é que o bicho começa a pegar. Porque na parte da arte final, cara, quando você vai passar o nanquim, tem umas questões técnicas para você considerar. Aqui você vai mexer com um pouco mais de material. Vamos lá. Opa, isso aqui é outra coisa. O que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem um pincel, que ele é um pincel para fazer linhas maiores. Isso aqui eu não estou usando por enquanto, isso é mais para desenhar as figuras, tá? Tem esse pincel mais fininho, que ele é para um preenchimento e para umas linhas mais curtas. Mas na verdade eu não estou usando muitos pincéis aqui. Não vou nem falar muito sobre o pincel, porque eu não estou nem usando muito. Eu estou usando mais aqui, na verdade, são os bicos de pena, tá? Esses bicos de pena, eles têm características variadas, tá? Eu tenho até aqui alguns que que eu comprei agora há pouco, que eu vou testar. O bico de pena ele é muito preciso e ele é uma linha que ela, quando você pega do nanquim aqui, tem uma característica muito interessante. Quando você pega quando você usa o nanquim líquido puro mesmo, o nanquim desse aqui, tá vendo? Aqui é o mínimo de qualidade que você vai usar, é esse aqui. Tem que usar daqui para melhor, tá? Aí quando você vai pegar e você coloca a tinta e você vai desenhar com o bico de pena, ele vai deixar uma linha muito preta. A linha fica muito preta e fica muito fixa no papel. O que que acontece? Quando você vai desenhar com uma caneta dessa aqui, cadê? Com uma caneta dessa aqui, que as pessoas chamam de nanquim descartável, na verdade, não é nanquim descartável, tá? Ela diz fine line. É um pigmento que ela tem uma linha que parece nanquim, mas não é. O que que acontece? Qual é o problema? Esse nanquim, ele é mais claro, ele tem uma tonalidade um pouco mais clara, ele não é preto de verdade. E qual é o grande problema desse nanquim? É quando você apaga, porque você desenhou com lápis, né? Você desenhou com lápis, tal. Aí depois você vai vir com a caneta nanquim aqui para desenhar por cima, tá? E aí, beleza. Aí depois o que que você vai fazer? Você vai apagar o lápis. É assim que se faz um desenho normal. Você desenha lápis e depois você passa o nanquim, faz a arte final do seu desenho, tá? Essa é uma técnica tradicional, principalmente de quadrinhos, tá? Aí o que que você faz? Quando você apagar, vai acontecer um fenômeno muito interessante, que vai ser o clareamento dessa linha. Não sei se dá para vocês perceberem, mas essa linha ela ficou cinza claro, tá? Ela ficou um cinza claro. Ela clareou um pouco, certo? Quanto mais você passar a borracha, mais ela vai tirar um pouco dessa camada de tinta e vai ficar cinza claro. Isso não acontece quando você usa o bico de pena. Quando você usa o bico de pena, não ia nem usar agora, mas a gente já tá aqui mesmo. Quando você usa o bico de pena, ele vai deixar uma marca. É porque esse papel ele não é um papel adequado, certo? Aí o bico de pena ele vai arranhar o papel, mas vamos lá. Quando você faz uma linha com bico de pena, tá vendo?
ela vai parecer mais preta do que a linha com nanquim descartável. Ela não só vai parecer mais preta, ela vai realmente ser mais preta. E além dela ser uma marca mais preta, ela vai ficar mais grudada no papel. Ela vai ser absorvida. Ela é uma. Como ela tem essa consistência mais líquida, mais abrasiva, ela é meio ácida, ela vai penetrar e você também vai estar rasgando o papel com. Vai estar passando papel com a ponta metálica, você está machucando um pouco a fibra do papel. Aí o que que acontece? O nanquim ele vai, tipo uma tatuagem, né? O nanquim ele vai se infiltrar com mais força no papel. E quando você passar a borracha, eu só não vou passar agora porque está molhado. Mas quando você for passar a borracha, ele não vai apagar. Ele não vai ficar um cinza mais claro, entendeu? Ele vai manter a negritude, ele vai manter a tonalidade escura do preto, tá? Então por isso que você tem que usar. Se você dá atenção ao seu trabalho do ponto de vista do acabamento do seu original, então é muito importante você usar o bico de pena. Ele vai ficar muito mais bonito do que você usar uma caneta descartável qualquer, como essa aqui. Por isso que o bico de pena é um diferencial. Se você digitalizar e fizer um tratamento no Photoshop, eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Esse cinza claro, ele pode ficar realmente escuro igual a esse, então não vai fazer tanta diferença. Mas para a qualidade do seu original, vai fazer diferença. Então ele vai ser um original mais valorizado e vai ficar mais bonito de se ver, tá? E ficando mais bonito de se ver, ele vai ficar mais bonito no digital também, tá? Então é isso, pessoal. Tem essas outras penas aqui que eu vou estar usando mais para frente. Agora o que que acontece? Como aqui é muito intrincado, eu vou terminar tendo que fazer o preenchimento, porque são coisas assim, ó. É muito intrincado, tá vendo? Tipo, você tem uma folhinha que ela é assim, ó. Por exemplo, a folhinha que ela é assim, aí tem um negocinho que vai assim, aí tem um negócio, tem uma bolinha que é assim, essas bendita bolinha que tem, bolinha, bolinha, certo? Aí o que que você vai fazer? Para você pintar aqui, se você for pintar com pincel, vai ficar muito ruim, vai terminar borrando. Eu comecei com pincel, mas eu vi que, cara, tem que usar a caneta para fazer esse preenchimentozinho aqui. Não tem muito para onde correr. É a ferramenta que tem para usar. Então esse preenchimento ele vai ficar talvez um pouco mais claro, mas como esse preenchimento ele é feito depois que você já apagou, depois que você já desenhou as linhas e já passou a borracha, então como você não vai passar a borracha por cima desse enchimento, então ele não vai ficar tão claro, ele não vai sofrer com esse clareamento da linha, tá? Ele vai manter aí uma tonalidade um pouco mais escura e vai dar para passar. Foi assim que eu fiz aqui, tá vendo? Dá para ver, às vezes, o contorno das formas é mais escuro e o preenchimento um pouco mais claro, tá? Mas é bem sutil, certo? Mas isso no original faz toda a diferença. Eu tô tendo esse cuidado no original por quê? Porque eu quero valorizar a minha arte original, eu quero criar uma obra de arte, eu quero valorizar esse trabalho manual, eu quero ter esse cuidado de artista plástico, esse cuidado de artista visual mesmo, de criar um objeto de arte. E eu quero deixar isso como uma obra de arte pro futuro, cara. Ou para guardar, ou para ser vendido, no seu original. Enfim, eu não sei o que que eu vou fazer ainda. Eu não tenho vontade de vender, mas o fato de eu ter uma obra de arte de qualidade, uma obra de arte feita no papel de verdade, tridimensional, para mim é importante. Ela ter um peso, ela ter um corpo físico, vamos dizer assim, um suporte físico, uma existência material, para mim é importante. Esse processo de materializar a ideia, né? Eu não quero só criar um código, eu quero criar algo que seja, que tenha uma dimensão material, que tenha realmente um corpo, né? Para fazer essa solidificação da ideia.
E aí, a partir daqui, eu vou digitalizar de novo, vai virar fantasma de novo. E aí, eu vou imprimir e vai materializar de novo e por aí vai. E aí, o objeto final será o livro. E eu vou estar preparando aí. Eu já tenho a maior parte desse livro escrito, tá? Eu estou fazendo agora a parte da ilustração, essa parte gráfica, e vou começar a compartilhar com vocês, beleza? Valeu, pessoal. Vamos nessa. Vamos continuar o trabalho aqui e fazer bonito. Até mais.